Gente linda, bom dia. Estou chegando. Estão me ouvindo bem? Pessoal do YouTube, um beijo. Beijo, mãe. Estou no palco Petrobras da Campus Party. Olha aí, ó. Maria da Graça venceu, Saracuruna venceu. Bom, eu sou a doutora Luciana Carvalheira. Eu sou pesquisadora no Instituto de Engenharia Nuclear. Eu atuo nessa instituição já há 26 anos, eu cheguei estagiária. Eu também sou professora e vice-coordenadora da pós-graduação do Instituto. Também sou professora colaboradora no mestrado de Engenharia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia do Exército, fica lá no Rio. Eu sou do Rio, sou carioca, estou adorando aqui estar em Goiânia, aqui nesse evento. Também sou cantora, também faço parte aqui da UEM Brasil, né? Estou aqui cheia de bottoms, alguns bottoms para falar um pouco sobre mim também. E essa é uma plataforma, né, um coletivo que ajuda as mulheres que atuam no setor nuclear. A gente precisa, né, estar em rede, trabalhar em rede. Somos poucas mulheres em STEM, ou STEM, né? A gente tem a parte da arte aqui, que o colega apresentou muito bem aqui antes na palestra. E eu também, lá para os meus 30 e tantos anos que eu fui me entender enquanto mulher negra, né? E eu faço parte aqui do coletivo MUNAN, que são as mulheres negras na área nuclear. Também uma outra rede, a gente está se aquilombando. E eu sou servidora pública federal e fiz parte do programa Lideragov, que é um programa para aprimoramento de lideranças, né? A edição 4.0 foi muito bacana porque foi para pessoas negras, que é um outro recorte, né? A gente precisa de mais representatividade dessa raça nos espaços de poder e decisão, e a gente também se aquilombou e fundamos o Quilombo Gov e nos denominamos como Quilombo Govers. E aqui está o certificado, né, da turma 2024. Cada pessoa que conclui esse programa, ela ganha esse seu certificado individual, esse selo, né? E é muito orgulho levar isso para frente. Eu sou sócia fundadora da startup Magtech Brasil e com a experiência adquirida ali eu ajudei a estruturar a Radiam Inovações em Radioquímica, que é uma startup agora do setor nuclear. E eu também esse ano fui mentora das Olimpíadas Nucleares Brasileiras, promovidas pela Abidam, que é uma associação aí da nuclear. E aí, o que é empreendedorismo, né? Por que a gente está aqui falando de inovação na nuclear e empreendedorismo, né? Cara, eu tenho certeza que vocês têm essa capacidade. Vocês podem até não entender dessa forma ou com essas palavras, né? Mas eu acho que quando a gente lê isso, isso acende isso desperta, né, na gente. Fala, pô, eu sou uma pessoa empreendedora, né? E aí, como é que é esse rolê aí da inovação com o empreendedorismo, né? A gente tem uma definição aqui, de acordo com o Manual de Oslo, né, que a inovação e empreendedorismo ela só vai funcionar se você pegar aquela ideia, concretizar de forma técnica, né, e é por isso que a gente, em tecnologia, a gente usa todos esses recursos, todos esses conhecimentos que a gente adquire aí na graduação, na pós, que a gente traz desde a infância, para fazer dinheiro. Então, tem que sair dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que emitir a nota fiscal. E aqui no Brasil, né, se você olhar e falar, nossa, esse desafio, né, pensar em inovação e empreendedorismo desse jeito é tão desafiador, né, eu vender alguma coisa, mas relaxa, porque a nossa lei ela já fala assim para a gente, qualquer melhoria que você fizer, você já está inovando, você já é uma pessoa inovadora. Né? E aí você vai atingir aquele nível lá do empreendedorismo com a tua inovação quando você fizer dinheiro com isso. Lá no site do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, vocês vão encontrar várias leis, várias explicações, regulamentações. Vale a pena dar uma navegada para entender um pouco mais, né, sobre o que é inovação. E ela não tem um conceito fechado, tá, gente? Tem Manual de Oslo, tem Frascati, tem Sebrae, tem os editais aí de inovação, então cada um vai colocar a sua definição. E aí Oslo traz para a gente, por exemplo, esses 4 tipos de inovação. E o que é bacana? Geralmente a gente pensa muito em produto e serviço. Serviço é alguma coisa que você vai fazer para alguém, produto é algo concreto que você vai vender.
processo, né? A forma como você está fazendo algo também, você modifica, você melhora, você cria uma novidade, é inovação. Na organização, né? Para quem está dentro, de repente, está lá na sua instituição de ensino, na sua empresa, e aí você pensou uma nova forma de fazer alguma prática, isso também você está inovando. E também no marketing, né? O marketing é uma área bem complexa e as pessoas muitas vezes associam marketing somente à propaganda e divulgação, e não é só isso. E você também tem muita chance de inovar aqui. E aí, quando a gente fala desse impacto dessa inovação, né, a gente tem a incremental, que é quando você faz aquela melhoria, você acrescenta assim, uma novidade. A radical, você muda completamente o cenário de alguma coisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, ali a marca de café que só vendia o pó de café e daqui a pouco ela entrou e falou, vou vender a máquina também, né? Então, ela se reposicionou e expandiu. E a disruptiva é o exemplo, né, mais simples assim e que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia é o Netflix, porque atingiu milhares, milhões de pessoas aí ao mesmo tempo, né? E aí, dentro dessa trilha, né, da inovação e do empreendedorismo, uma coisa muito bacana que a gente tem que entender é o conceito de MVP. Porque tudo começa a partir de uma ideia, né? Mas aí como é que você concretiza essa sua ideia? É através do MVP, tá? Que é a sigla em inglês para produto mínimo viável. E eu gosto de falar assim, que MVP é aquilo que funciona, mas ainda é imperfeito, né? A gente não pode falar sobre perfeição, é sobre assim, tá funcionando, ainda não está bonito, ainda não está com todos os itens que a gente quer acrescentar, que a gente sabe que aquela solução pode agregar, mas é o mínimo, é para começar do começo mesmo. E esse começo aqui, gente, MVP, por exemplo, você na sua escola, na sua graduação, na sua pós-graduação, você está fazendo MVP toda hora. O teu TCC pode ser um MVP, a tua dissertação, a tua tese. Então, assim, teu projeto de pesquisa. Então, dá uma olhada para o que você está fazendo em tecnologia ou na organização, qualquer área que vocês estiverem, preste atenção e olha assim, eu estou fazendo um MVP, eu peguei essa ideia e eu estou aqui conseguindo conceber de forma concreta essa minha ideia, mostrar. Eu tenho isso aqui concretizado em mãos para mostrar para alguém. Isso é um MVP. E a gente faz muito MVP por aí e não está sabendo. E aí esse MVP, ele tem uma trilha de amadurecimento. E que a gente usa muito essa escala da NASA, que é a tal escala TRL, né? E o pessoal criou essa escala que é para justamente falar para outras pessoas sobre o nível de maturidade desse teu MVP, dessa tua solução tecnológica, né? E isso também é uma coisa bacana que a gente precisa desenvolver no empreendedorismo, que é a comunicação, né? Geralmente a gente está muito técnico dentro dos nossos termos, tanto em exatas quanto em humanas, né? E aí imagina o pessoal de humanas traduzir para quem é de exatas e vice-versa. E a gente precisa fazer isso. Isso passa muito, por exemplo, por essa questão da divulgação científica, que a gente fala tanto aí hoje em dia, né? E prestar atenção também porque os editais de fomento, né, para pesquisa, as instituições, cada um agora está fazendo a sua escala. Então você tem que olhar assim, com quem eu estou conversando, para quem que eu estou preparando essa apresentação desse MVP, dessa solução tecnológica, e encaixar, né, no que eles estão entendendo ali, definindo como essa escala TRL. Ih, parou aqui um negocinho. Alô, Cíntia, parou aqui. Problemas técnicos. Ui! Esse aqui acho que desligou. Travou. Ixi. Mas vamos lá. Aí a escala TRL ela vai de 1 a 9, tá? Ela tem, no início dela, né, aquela parte da ideação, que é por onde a gente começa tudo. Depois ela vem com essa questão do MVP, né, de você produzir aquele MVP. E aí você fala, beleza, produziu o MVP,
Depois a gente vai testar esse MVP num ambiente simulado, né? E depois a gente vai com ele para um ambiente real. Então, no caso, por exemplo, de um fármaco, um radiofármaco, a gente precisa pegar aqui. Obrigada. A gente precisa validar, por exemplo, no laboratório, né? Então, a gente tem como simular um ambiente ali com características de um sistema em vivo, né? De um ser vivo. E depois, quando a gente vai para esse ser vivo, a gente já conseguiu atingir aqui um resultado muito bom e falar, cara, realmente aquela minha ideia funciona, eu já fui aqui no teste máximo com ela. E aí, depois disso, é pensar em escalonar, né, para produzir isso em escala comercial, industrial, né, porque a gente estava aqui falando do nosso laboratório, né, e bancada. E aí também a questão da gente conseguir fazer assim, esse marketing para poder vender com força isso, né? Então, são os desafios aqui até o nível 6, 7 ali, mais técnicos, né? E o 8, 9 são mais comerciais mesmo. E aí, nessa nossa caminhada, né, a gente precisa buscar recursos financeiros, recursos humanos. A gente precisa ver essa parte de conflitos de interesses, porque muita gente que vai ajudar vocês no desenvolvimento dessa solução tecnológica são pessoas que são servidoras do serviço público nas 3 esferas, né? Mas a gente já tem bastante legislação que está apaziguando isso, então isso já está ok. Parceria super importante o tempo todo. Desde que você começar a sua ideia, você já vem com alguém para te ajudar. A parte de patente e registro de marca também, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, vai te ajudar nisso também. Procure orientação, porque tem que estar isso tudo logo no início, que vocês já vão ganhar tempo, a chance de sucesso é bem maior. Procurar também o regulatório associado. Por exemplo, tem algum regulatório para inteligência artificial? E se não tiver, vocês vão começar a colocar essas soluções na praça e isso vai mobilizar as instituições responsáveis por esse regulatório a definir isso. E vocês também podem ser os atores que vão participar dessa definição. A gente tem muita gente, por exemplo, definindo regulatório para nanotecnologia, tá? Parte de contabilidade, jurídico, isso também tem empresas que podem ajudar, a gente não precisa se preocupar com isso. Dá para negociar valores, os valores são acessíveis, mas a gente sempre tem que tirar um dinheirinho do bolso aí para essa parte. E a captação de clientes, né, também é algo que a gente precisa trabalhar bastante para conseguir realmente, né, fazer as nossas vendas, né? E aí, nisso tudo, né, a gente viu o MVP, viu essa questão toda de recursos, legislação, regulatório. E aí, caraca, minha startup nisso. O que é startup? A gente fala tanto, né? É essa empresa que nasce de inovação e ela tem uma incerteza altíssima. E isso aqui é uma dificuldade para muita gente, porque muita gente não gosta de colocar o dinheiro, o tempo, a energia nisso, porque incerteza assusta, né? Então, assim, você tem que ter um perfil de uma pessoa que gosta de se jogar, de arriscar. Senão você não vai entrar nesse rolê de startup. E aí, eu deixo aqui esse QR Code para vocês darem uma navegada para entenderem o que é a Magtech Brasil. Nós somos aqui essas 5 pessoas. Marcel Guimarães, que é o nosso CEO, CTO, foi a pessoa que me convidou para essa aventura. E eu sou muito grata a isso, né? O empreendedorismo mudou minha vida. E a Magtech atua em nanotecnologia, biotecnologia. A gente já conseguiu, na parte de serviços, um contrato com a Ambev. A gente desenvolveu uma solução tecnológica para eles e foi muito legal. Foi nossa primeira emissão, aí, nossa primeira grande grana, né? De uma empresa aí também muito grande e renomada. E aí eu fiz essa nuvem de palavras aqui, né? Do que foi desafiador para mim, o que teve de aprendizado.
E, para mim, o principal foi o empoderamento, né? No empreendedorismo, eu me reconheci e me apropriei do ser cientista, né? Eu entendi isso. Eu tive escuta, eu tive espaço para criação, eu tive muito reconhecimento. Então, isso eu não tinha lá no Instituto, né? E isso era muito difícil. E quando eu cheguei no empreendedorismo, né, que eu encontrei esse ambiente saudável, bacana, acolhedor, eu podia ser criativa, né, a gente trocava ideia, todo mundo se ajudando. Eu falei, cara, isso aqui é que eu quero, essa é a minha Nárnia na ciência, né? Então, para mim, empreendedorismo é assim. Se não for desse jeito, não é empreendedorismo, cai fora. E aí, como é que é inovar, né, empreender na nuclear, né? Primeiro, é o seguinte, o que é nuclear? O que está envolvido com a nuclear? É radiação ionizante, radioatividade, que é o quê? Aqueles elementos, aqueles átomos que eles estão instáveis e eles, procurando essa estabilidade, eles liberam energia em diferentes tipos de radiação ionizante que a gente chama. E essas energias são altíssimas, né, na ordem aí de quilo e mega eletronvolts. E é por isso que a gente assim, tem muito cuidado ao lidar com essa área. Mas sabendo lidar, a gente tira muito proveito. E aí a nuclear que eu queria mostrar para vocês, né? Olha só, essa aqui é uma imagem de um evento da 5ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu na sede da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão máximo sobre o nuclear no nosso país. E aí vocês reparem aqui nessa imagem, né? A maioria, homem, branco, idoso, tem umas 3 mulheres. A mesa principal ali a gente tem uma mulher e negra. É a doutora Ana Letícia, que é uma das minhas referências, é minha amiga pessoal também. Então, assim, esse é um ambiente pouco diverso, pouco jovem, são essas pessoas que estão nos espaços de poder e decisão. E foi muito difícil para mim, que estou aqui já com 45 anos de idade, lidar com essa galera toda, né? E aqui no canto a gente tem a Gabi. Ai, peraí, que eu não sei onde é que é. Achei. Gabriele Moreira, ela é um nome, vale a pena vocês procurarem ela nas redes sociais. Ela está muito bem posicionada no setor nuclear, é uma pessoa que vale a pena vocês assistirem ao TED Talk dela, falando sobre ela enquanto uma mulher negra, uma menina negra, né, na área nuclear. Aí vocês vão entender um pouco mais desse rolê, desse ambiente da nuclear. E aí a gente precisa prestar atenção no ambiente que a gente está entrando, né, para saber lidar com esse ambiente, porque a parte técnica é tranquilo, por mais desafiadora que seja, a gente vai superar. Agora, lidar com pessoas, a graduação e a pós não ensinam isso para a gente. A gente tem que buscar isso por fora. Então, a gente tem que entender o terreno onde a gente está entrando e que a gente quer ser bem-sucedido. E aí, na nuclear, a gente está ali falando da área de STEM, né, com a parte de arte, que a gente acabou de ver aqui a palestra anterior, né, sobre isso. E todas as áreas, na verdade, são bem-vindas, mas o que vai impulsionar é STEM, tá? A gente tem também oportunidades de bolsas de iniciação científica, bolsas de pós-graduação, os editais, né, com alguns projetos, e que algumas bolsas estão permitindo, sim, o acúmulo com outras fontes de renda, tá? Tem editais e bolsas que a gente já está conseguindo isso. E aqui também vale a pena dar um Google na IAEA, tá? O site deles é bem complexo, tem muitas oportunidades ali para mulheres jovens também. Eles estão realmente impulsionando a participação da mulher na nuclear. Vocês podem fazer cursos, pedir bolsas, treinamentos. Não precisa estar ligado diretamente à área nuclear, ser uma pessoa servidora que nem eu, né? Para usufruir dessas oportunidades da agência. E também uma coisa que eu faço, né? Eu sou da química e aí eu levei problemas da nuclear para a química, né? Eu não fui fazer a minha pós-graduação na nuclear em específico. Eu fiz esse outro movimento e foi muito bom, porque a gente conseguiu ampliar
e dar mais visibilidade, né, para essas possibilidades, né, da nuclear. E foi muito bom, foi muito bom, um movimento muito positivo. Outra coisa, né, a gente vê essa questão das soft skills, diversidade e inclusão, né? Isso tudo tem que estar na nossa pauta, tem que estar na inovação, tem que estar no empreendedorismo, para a gente conseguir avançar com os nossos projetos técnicos, tá? Vocês, né, da nova geração que estão aí interessados, estão aqui na Campus Party, estão assistindo aí pelo YouTube. Isso é uma agenda de vocês, é uma pauta de vocês, uma demanda de vocês, uma necessidade, né? Que já deveria ser da sociedade desde o início, né? Mas a gente está nesse momento de transformação, de ruptura, de adaptação. Então venham com isso, não deixem isso de lado quando vocês pensarem os seus projetos, as suas startups. Vocês precisam considerar isso tudo. E aí aqui eu coloquei pouquíssimos exemplos, tá, gente? Tem muito mais empresas, mas se vocês quiserem também, deem uma navegada, uma stalkeada. E aqui a CENEM, né, que eu falei para vocês, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ela tem vários institutos, e o IEM, que eu falei lá no início da minha apresentação, é um deles, tá? A China está vindo com tudo, né? Onde é que a China não está se metendo, né? Vamos combinar, né? Então, tem essa empresa, né? Tem a Rosatom, Rússia também tem muita tradição na nuclear. E aí a gente tem essas empresas aqui do Brasil, né? Eletronuclear, Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, a Amazul também. A Amazul está lá com o projeto da construção do reator multipropósito brasileiro, depois vocês deem uma olhada nisso também. É muita coisa para falar em pouco tempo, então eu estou deixando só as iscas aqui para vocês. É a Westinghouse, né, também tradicionalíssima. A gente tem a Alice Cunha, que é um nome também da nuclear, que faz parte da Westinghouse. E aí eu quero falar sobre alguns projetos bem bacanas. Isso aqui vocês, por favor, acessem esse QR Code, tá? Vai levar vocês para o projeto Amaná. Gente, isso aqui é um projeto net zero, envolvendo um reator nuclear para produzir diesel, usando água salobra do Nordeste e captando CO2 da atmosfera. Gente, olha só, ele é muito ousado e ele funciona, já tem lá no site a estimativa de custo total dessa planta, né, desse complexo. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Esse projeto ele foi um dos vencedores da primeira edição das Olimpíadas Nucleares Brasileiras, que aconteceu ano passado. E a Larissa Cunha e o Iago fazem parte dessa equipe. E a Larissa é uma das sócias da Radion, da startup que eu falei, né? E esse ano, nas Olimpíadas, a gente teve o pessoal da equipe Nêutrons Politérmicos, que também desenvolveu um software para melhorar, otimizar essa questão de agendamento de exames, consultas e tratamentos envolvendo radioterapia, né? Que a gente já tem meio que isso no SUS, mas sempre tem espaço para melhoria, né? Então, eles identificaram essa oportunidade, atacaram isso e foram vencedores aí também na edição desse ano das Olimpíadas, né? E aí, a gente tem algumas startups da nuclear além da Radion? Temos sim. Então, eu estou deixando aqui também alguns links, né, para vocês darem aquela navegada, stalkeada. E aí eu separei essas que nasceram da CENEM, então vocês vejam que dos institutos da CENEM tem um pessoal se movimentando sim e caminhando, né, com essa questão da inovação e do empreendedorismo com startups. E a gente tem também outras empresas, outras startups, né? Tem a New Atom, da UFRJ, o pessoal da Física Médica aí vai gostar. Dosimagem também, da minha amiga Mirta, e também ligado a questões da Física Médica. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Radion, né? Ela nasceu na pandemia, a partir de um projeto de iniciação científica. Eu ia para o laboratório e a minha orientanda, né, fazia toda aquela parte para mim de levantamento bibliográfico, de revisão do roteiro experimental que eu ia fazer, análise dos resultados. Então, a gente bateu essa bola. No ano seguinte, conseguimos ganhar o edital do Sebrae Catalisa 1, e aí a gente conseguiu bolsas e a gente conseguiu estruturar a Radion, né? A gente abriu
o CNPJ na modalidade de Inova Simples, que é uma modalidade bem bacana para startups, com custos baixos e tal. E aí, ano passado, a gente conseguiu uma bolsa da FAPERJ e esse ano conseguimos de novo o Catalisa 2, mais 2 bolsas. Então, aqui um exemplo, né, de órgãos de fomento. A gente tem aqui o privado, o SEBRAE, né, e tem o estadual aqui do Rio de Janeiro, né, público da FAPERJ. Do Rio de Janeiro, eu estou em Goiânia, foi mal. O Rio não sai de mim. Aí estão aqui, olha, os sócios da Radinho. A Larissa Kettel, né, foi minha primeira orientanda de iniciação científica aqui, oficial. O Felipe entrou recentemente, né, e o Alessandro também faz parte aí desse time, né. E a gente está com essa solução, que é o INCAPS. A gente vai encapsular iodo 131 na forma de iodeto, na espécie química iodeto, para melhorar a precisão e a segurança dos exames e também do tratamento de câncer de tireoide, tá? A formulação original, usualmente utilizada, ela tem problemas de contaminação do trato digestivo, né? Você ingere uma solução, você bebe uma solução, um líquido, um suco, e aí o canudo fica contaminado, o frasco fica contaminado, e vai contaminando a sua boca, a sua garganta, né? E aí, com esse encapsulamento, a gente está aprisionando esse material radioativo, esse fármaco, esse radiofármaco, em partículas de uma gelatina, tá? E aí, ele vai dentro dessa cápsula maior, essas partículas vão ali dentro dessa cápsula maior, e aí vai chegar no estômago, vai dissolver essa cápsula e vai liberar o radiofármaco no estômago. Então, acabou essa questão de contaminação aí no caminho até chegar ao estômago, tá? E aí eu sei certinho a quantidade do iodeto, do radiofármaco, desse iodo 131, que vai estar chegando lá no estômago do paciente, tá? Aí aqui a gente tem essa imagem das partículas aqui em escala macrométrica, tá? A gente agora está reduzindo para micro e para nanométrica. E aí eu trouxe aqui para vocês um depoimento do Felipe, né, sobre essa jornada dele no empreendedorismo. Também convido vocês a conhecer um pouco mais sobre ele, né? E o Felipe também está passando por essa transição, porque ele é uma pessoa que já está na nuclear há mais de 10 anos, desde o TCC dele, e mestrado, ele está fazendo doutorado, né? E ele deixou aqui esse depoimento para vocês, né? Não pude trazer ele aqui, tá com a gente ao vivo para falar para vocês, mas trouxe esse texto aqui. E também a Samira, que chegou recentemente no time, ela está colaborando, é a minha mais nova orientanda de iniciação científica. Ela está no curso, né, de Química, e a gente está já interagindo e super já também transformando, né, o jeito de pensar a ciência, de fazer ciência. E ela está só no primeiro período da graduação, né, e ela já entrou no ritmo e já está curtindo essa dinâmica, né, porque a dinâmica da startup ela é bem diferente da dinâmica da academia, né? A gente, na startup, a gente tem entrega, a gente tem prazo, não dá para ficar enganando, enrolando ninguém, né? O desafio é muito mais complexo, ele envolve muitas outras áreas e precisa que você também mude a sua postura, o seu jeito de ver e viver a vida, né? E aí, depois disso tudo que eu falei, né, eu deixo o convite aqui para vocês. O que vocês identificariam aí como oportunidade para inovar na nuclear, né? E também deixo aqui o meu contato, tá? Vocês podem ir lá nas minhas redes, eu estou super aberta aí para conversar, para trocar ideia. Essa aqui é a Lulute, é o meu avatar, já estou pronta aí para esse negócio todo aí que vai virar da inteligência artificial dominando o mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza, gente. Agradeço demais a atenção, carinho. Mãe, beijo! Obrigada, obrigada.